pontualmente, 12h03, abrindo aqui a live no Instagram. Pontualmente, 12h03, fazendo com que a pesquisa que eu botei lá valesse para que as nossas lives diárias se mantenham. Como eu falei ontem, para quem não assistiu ao vivo ontem, para quem não viu o replay ontem, eu vou medir qual é a quantidade de pessoas que assistem tanto ao vivo, tanto a gravação durante as 24 horas, para saber se é melhor continuar fazendo de manhã ou melhor continuar fazendo 12h03. Mas como a maioria da votação foi para 12h03, e um dia eu conto porque tem esses 3 minutos aí, como a maioria da votação foi para 12h03, a gente começa hoje aqui a nosso primeiro teste de 12h03. Bem, eu não sei se você viu a live ontem, nem sei se você viu a gravação dela ontem, mas é muito importante eu explicar o que eu estou fazendo aqui, para que você não perca o seu tempo, para que você não esteja aqui simplesmente assistindo uma pessoa sem tem muito sentido para arrecadar informação, para arrecadar palavras, para arrecadar... Ô Wagner, aí, tudo bem, meu velho? Para você estar aqui e não perder o seu tempo, tá? Você vai ficar 20 minutos, vão ser 20 minutos diários comigo aqui todo santo dia. Isso inclui sábado e domingo. Sim, eu sou maluco, eu sou doido. Mas se você viu a live ontem, quando eu falei sobre ser útil, você vai entender porque eu estou fazendo isso todo dia. Tem um propósito para isso. É óbvio que vai ter uma data para terminar, eu ainda não decidi a data, talvez isso vá até o final do ano, ou até o prolongue, até o meio do ano que vem, pra gente fazer um ano disso, ainda não sei. Mas se você entendeu a live de ontem sobre ser útil, você entendeu porque eu vou fazer isso de segunda a segunda, tá? Então, o que acontece é o seguinte, você pode querer que a sua vida melhore em questões financeiras, você pode querer que a sua vida melhore em questões de relacionamentos, você pode querer ter uma estrutura melhor para o seu negócio, você pode querer ser um comunicador melhor, você pode querer ser uma pessoa... no geral, melhor, tá? E aí você pensa no seguinte, poxa, Michel, mas eu tô vendo a sua live e você ainda não tá falando sobre relacionamentos. Michel, eu tô vendo a sua live e você ainda não falou sobre finanças. Michel, eu tô vendo a sua live e você ainda não falou como abrir meu próprio negócio. Michel, eu tô vendo a sua live e você ainda não falou de inteligência emocional. Bem, o início, pelo menos as primeiras lives, eu vou criar a estrutura que eu acho que é o centro, a estrutura central, para fazer com que qualquer pessoa alcance qualquer coisa na vida. Sem essa estrutura, sem essa base firme, sem essa solidificação do seu ser, do seu eixo, você não vai alcançar nada e além disso você vai ser fraco. Você vai ser fraco porque quando ventar você vai cair, porque quando a tempestade chegar você não só vai conseguir se esconder, como além de estar escondido você ainda vai ficar ferido, tá? Então a gente está criando aqui primeiramente a estrutura do seu ser. Eu vou falar sobre coisas que são essenciais para que você consiga qualquer coisa na vida, tá? As primeiras lives vão ser sobre coisas que são essenciais para que você seja alguém nessa vida, para que você seja uma pessoa melhor, para que você seja um marido, uma esposa melhor, para que você seja um empresário, um funcionário melhor, para que você seja um comunicador melhor, para que você seja alguém que faça a diferença por existir nesse mundo. Todo mundo nasce com um propósito, todo mundo nasce com uma razão de ver, todo mundo tem a sua vocação. E um dia a gente vai falar sobre vocação, mas você só consegue exercer isso, você só consegue ser essa peça essencial no mundo se você tem essa estrutura sólida, tá? Então hoje a gente vai falar de um pedaço de uma coisa que eu quero falar várias vezes no futuro. Eu não vou falar um dia atrás do outro, tá? Mas hoje eu quero começar a falar sobre a verdade. Hoje eu quero começar a falar com você sobre o que é a verdade. Hoje eu quero começar a falar com você sobre o fato de que a verdade do mundo é fixa e não subjetiva. Eu, particularmente, estudo a ciência psicológica desde os 15 anos de idade. Além de estudar ciência psicológica desde os 15 anos de idade, agora resolvi pegar bacharelado em psicologia. E a coisa que a gente mais ouve, e a coisa que a gente mais escuta, é o fato de que a verdade é subjetiva, né? Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua maneira de ver a verdade. E não tem baboseira pior do que essa. Não sei se você já viu o filme Matrix, é um filme super produzido, Keanu Reeves está sensacional atuando no filme, mas a metáfora Matrix, que é até um estudo dentro da psicologia, é uma baboseira, é uma metáfora que está dizendo que a vida, que as coisas ao seu redor são uma construção de algo que pode mudar a qualquer momento. É como se tivesse
um arquiteto brincando com a sua cabeça, criando falsos mundos para você. Só que, na verdade, o grande arquiteto do universo criou um mundo fixo, de verdade fixo, baseado na própria verdade, que era a essência do próprio Deus, né? Então, a gente vai falar mais disso lá na frente, mas a questão que você tem que se apegar aqui é que a verdade da vida, a verdade do mundo, não é algo com que você possa simplesmente lidar dizendo que não, essa não é a minha verdade. Né? Digamos assim, essa não é assim que eu vejo o mundo. Não, o mundo é o que é, o mundo é fixo, e isso incomoda muita gente porque a gente busca a cada maneira tentar transformar esse mundo mais volúvel, transformar esse mundo em algo mais líquido, né? Tanto que antigamente você ia preencher um formulário de gênero, só tinha masculino e feminino. Hoje em dia você pode escolher não responder, hoje em dia você pode escolher, ou tem vários tipos de gêneros, por quê? Porque as pessoas entenderam que existem maneiras de definirem gêneros que vão além das maneiras biológicas. E não tem problema nenhum com isso, só tem uma coisa para dizer: ninguém muda a biologia. Não importa que se você faz uma intervenção cirúrgica para mudar de sexo, não importa. Se você é mulher, toda a tua vida você vai ter uma cromossomática sexual na sua célula do cromossomo X negativo. Em todas as células femininas tem essa cromática sexual. Em todas as células da mulher tem isso. Se você fizer uma cirurgia para mudar de sexo, arrancar seio, fazer nascer pelo, implantar um pênis, não importa. Toda mulher tem em toda célula do corpo uma cromática sexual, que é o gene X negativo, que vira uma cromática sexual em toda célula. Isso não é mutável. E é desse tipo de verdade que eu quero falar hoje. De uma verdade do mundo que é fixa, que não se altera. E se você não é capaz de lidar com essa verdade, você não é capaz de fazer nada. Se você não é capaz de lidar com essa verdade, você é fraco. Das grandes verdades da vida que as pessoas contam para você, das grandes verdades da vida que as pessoas ensinam para você, uma é imutável. Esse mundo é sólido. Esse mundo, essa existência, não é uma ilusão criada pela sua cabeça, não é uma ilusão de outras pessoas querendo te educar e te manipular. É óbvio que as suas ações podem ser manipuladas, é óbvio que os seus pensamentos podem ser manipulados. É por isso que eu convido vocês a serem fortes. É por isso que eu convido as pessoas a fugirem desse estado de fraqueza onde elas são controladas e guiadas por outras pessoas que só querem usá-las, que só querem transformar elas em massa de manobra. Mas, se você tiver consciência e olhar para o mundo da maneira que você pode olhar, que é olhar para o mundo fixo, olhar para as coisas como elas são, olhar para as coisas fixas como elas são, ver a verdade nas coisas, ver a verdade no mundo, a tua vida vai ficar cada dia mais forte e você vai ser capaz de lidar com a vida de maneira que você nunca foi, tá? Isso não é olhar para o mundo para procurar tristeza, isso não é para o mundo para dizer, nossa, a vida é ruim, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com aquela teoria de você tem que ver as coisas como elas são, você tem que ver as coisas como elas são percebidas, pelo simples fato de que o vídeo foi pausado aqui por um momento que eu recebi uma ligação, me perdoa. Você não tem que ver as coisas como elas são, você não tem que ver as coisas como elas são percebidas, você não tem que ver o mundo desse jeito porque, se você não encarar os fatos da vida, você está fugindo. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma coisa. Toda vez que você foge da verdade, toda vez que você foge da realidade, toda vez que você está querendo dizer que a verdade não existe, toda vez que você tenta manipular a verdade, você está fazendo o seguinte: esse mundo é ruim demais para mim, deixa eu me esconder na minha casca. E o problema é que quando você se esconde na sua casca, o mundo continua existindo. E é muito engraçado que quando eu decidi falar sobre isso ontem, porque diferente do que a maioria das pessoas pensa, eu não sou tão organizado para ter uma semana de lives programada, não. Geralmente eu tô lendo alguma coisa, ou eu tô escrevendo, ou respondendo a alguém, ou fazendo qualquer coisa com qualquer pessoa, e nesse momento eu penso o seguinte: eu vou fazer X, eu vou fazer Y, eu vou fazer C cedilha, tá? Então, eu tô respondendo um e-mail, eu tô lendo um livro e eu penso assim, poxa, amanhã eu vou falar sobre isso. E ontem eu estava assistindo um vídeo no YouTube e eu falei, nossa, cara, eu acho que dentre dos pilares primordiais que eu tenho que conversar, dentre os pilares essenciais que eu tenho que falar com as pessoas que me assistem, um que eu tenho que falar amanhã sem falta, eu deveria até ter começado falando sobre ele, é sobre a verdade ser fixa, a verdade ser libertadora, a verdade te empodera. E aí hoje
né? Como eu não acredito em coincidência, mas hoje aconteceu algo que me fez mais ainda falar sobre isso, que foi uma conversa com uma pessoa que estava falando sobre o fato de como mentir, por mais que seja uma mentira que a beneficie, por mais que seja uma mentira que não vai trazer lesões para outras pessoas, por mais que seja uma mentira branda, a incomodava, tá? Mentir de qualquer tipo de gênero a enfraqueceria em questão de caráter. E essa conversa só mais solidificou o fato de eu querer expressar isso para vocês, o quanto a verdade te deixa forte e a mentira te enfraquece, tá? Então, para começar falando sobre a verdade, a primeira coisa que eu quero desmentir para vocês é que primeiro as coisas dão significados, né? Um pensamento de Descartes. Penso, logo existo, né? Você só existe porque você pensa, você só existe porque você raciocina, você só existe porque você cria a ideia. Mentira, isso é uma baboseira. Calma aí que eu vou pegar uma coisa para te mostrar. Essa é a minha caneca. Tá todo mundo de acordo que é uma das minhas canecas que eu mostro, mas tá todo mundo de acordo que a minha caneca existe? Tá todo mundo de acordo que a minha caneca é uma caneca física, é uma caneca real? Pede para essa caneca pensar agora. É óbvio que ela... Bem, eu acho que ela não pensa. Eu não consigo saber, mas eu acho que ela não pensa. Caneca, se você pensa, você pode falar alguma coisa pro pessoal que está assistindo? Bem, eu acho que ela não pensa. E ela, por não pensar, ela deixou de existir? É óbvio que não, as coisas que existem, existem porque existem. Tem uma frase do existencialismo, inclusive hoje eu tenho aula de existencialismo, que diz o seguinte: a existência precede a essência. Isso quer dizer o quê? Primeiro nós existimos e depois de existir, depois de serem criados, aí sim a gente vai criando essências, aí sim a gente vai criando significados. Mas primeiro a gente existe. Primeiro a gente vem para o mundo, primeiro a gente vem para a vida, primeiro a gente encontra o mundo, depois a gente decide o que nós somos. Mas o mundo já existe, o mundo já está aí. O máximo que você pode fazer é decidir como você age nele, como você cria a essência para você viver nele, tá? Isso, inclusive, é uma pressuposição que eu acho que qualquer cristão, sou cristão, qualquer cristão deveria ter certeza que primeiro você foi colocado no mundo, primeiro você ganhou o dom da existência, você ganhou o dom da vida. E agora que você está vivo, você chegou no mundo que já existe, você chegou no mundo que já é fixo, você já existe, e agora que você está vivo, que você compreende que você existe e nada tira o fato de você existir. O mundo está aqui, o mundo já existe, o mundo já funciona sem você. Sinto muito, o mundo não existe para você, o mundo está aqui, ele já funciona sem você, as coisas são o que são, seus pais são os que são, seus tios são os que são, seus primos são os que são, sua namorada é o que é, seu marido é o que é, o mundo já é o que é, tá? E agora que você percebe isso e descobre que não tem esse negócio de que, à medida com que eu penso o mundo é, não. Agora que você descobriu que o mundo já está aqui, a segunda parte que você vai fazer é decidir como você vai interagir nesse mundo. Como você vai fazer para viver essa vida. Se você vai viver essa vida fugindo da verdade ou se você vai viver essa vida encarando a verdade. Toda mentira que você conta, seja ela pequena ou grande, te enfraquece, vai roendo a sua identidade, vai moendo a sua personalidade. E quando eu digo personalidade, cara, eu não tô falando só a personalidade que, tipo assim, quando você chega numa certa idade, tá? Instantaneamente você cria uma personalidade básica. É como dar diarreia. Tipo assim, do nada você vai lá e caga. Do nada é um espirro, do nada vem você espirra. Essa é a personalidade básica. Só que essa personalidade é inautêntica. É uma personalidade que todo mundo tem. É uma personalidade onde as pessoas se comunicam. É uma personalidade onde as pessoas recebem estímulos do mundo, reagem ao mundo. Essa personalidade é inautêntica. Por volta de 7, 8 anos você cria já essa personalidade que é uma personalidade básica para interagir com o mundo. Mas a personalidade autêntica, você só cria essa personalidade autêntica. Você só fica autêntico quando você se apega às verdades. Você só fica autêntico quando você encara o mundo, o mundo que está vindo diante de você, tá? Não é um mundo particular seu, é o mundo que você encontra enquanto vive. É a verdade da vida que é imutável, que foi criada e que é fixa, independente de você gostar dela ou não. Quando você encara essa verdade, você tem duas opções. Ou você mente, tá? Ou você finge que está mentindo, ou você faz qualquer coisa em relação a
como que eu posso dizer, a fuga, né? Você começa a mentir para si mesmo, você começa a mentir na sua cosmovisão do mundo e enfraquece e fica refém dessa personalidade inautêntica e fica refém dessa personalidade sem força no mundo. Ou você encara a vida, tá? Ou você encara o mundo, ou você é autêntico e sofre as coisas que tem que sofrer, e enfrenta as coisas que tem que enfrentar. Você olha para a sua conta bancária que está ruim e vê, ok, a minha conta bancária está ruim e ela não está ruim porque eu nasci numa família desprivilegiada, ela não está ruim porque nada disso. O mundo já estava aqui antes de eu chegar, tá? O mundo já era esse antes de eu chegar. As coisas estão assim porque eu agi de forma errada e eu tenho que consertar essas coisas. Essa é a verdade, essa essência não muda. E essa verdade precisa ser creditada à constância, tá? Você é mais verdadeiro à medida com que você é mais constante. Você é mais forte, mais fixo, mais real e mais verdadeiro à medida com que você é constante. Porque o mundo é constante. Essa verdade, como eu já falei para vocês, criada pelo Criador do Universo, essa existência divina que é a Terra, as coisas que nela são, as leis que a regem, a lei da física, a lei da química, a lei matemática, todas essas coisas que já existem, todas essas coisas que não são conversáveis, todas essas coisas que não são críveis de dizer, ah não, isso é só uma percepção minha, isso é só uma ideia minha, todas essas coisas que já existem, elas aceitam a sua forma de existência e elas são fixas, tá? Você, dentre essas coisas que já existem, interage com o mundo e você pode ou fazer parte da verdade do mundo, sendo uma pessoa verdadeira, sendo uma pessoa que busca ser um instrumento da verdade. Ser um instrumento da verdade, ser um instrumento que gere palavras de vida, ser um instrumento que crie relações de vida, ser um instrumento que flua a vida, ou ser um covarde que se aquieta e é um mentiroso. Poxa, Michel, mas se eu for verdadeiro assim, eu não vou ser duro? Poxa, Michel, se eu for verdadeiro assim, eu não vou receber críticas? Se eu for verdadeiro assim, sim, você vai. Você vai porque tem um mundo aí fora que diz coisas mentirosas como cuidado com o que você fala, as palavras têm poder. Não, as palavras não têm poder. A única palavra que tem poder são as palavras da verdade, são as palavras que fluem da verdade, porque como a própria Bíblia fala, a verdade liberta e a verdade é uma pessoa. As palavras que você impõe no mundo como verdade, as palavras que você direciona a vida como verdade, as palavras da vida em verdade, essas palavras têm poder. Todo o resto das palavras não tem poder nenhum. Se você me xingar, tá? Você vira assim, Michel, você é XYZ. Eu vou falar, ok, beleza. Sabe por quê? Porque isso não é quem eu sou. Isso não é nenhuma verdade. Agora, se você fala pra mim um defeito real meu, tá? Michel, você é uma pessoa... Deixa eu ver um defeito ruim meu pra falar aqui. Tá. Você é uma pessoa impaciente, Michel. Michel, você é uma pessoa impaciente. Isso vai de encontro com minhas atitudes. Isso vai de encontro com todas as vezes que eu fui impaciente. Isso vai de encontro com todas as vezes que eu fui impaciente com as pessoas que eu amo, com meus filhos, com meus amigos. Isso vai de encontro a isso, porque é verdade. E aí essa palavra tem poder, porque quando você fala isso, essa palavra me remete à verdade da minha vida e aí eu tenho que pensar sobre ela, e aí eu tenho que refletir sobre ela, e aí eu tenho que mudar a minha percepção do mundo sobre ela ou só aceitar. Mas essas são palavras da verdade, e quando você usa palavras de verdade, na verdade, pela verdade, essas palavras têm poder. Todo o resto é baboseira, tá? Você pode me xingar o que você quiser, que não vai mudar nada na minha vida, tá? Você pode dizer coisas como aconteceu aí na internet. Eu não te estupro porque você não merece ser estuprada. E foi criado um processo judicial, né? Porque o Bolsonaro falou isso lá. Não, porque nenhuma mulher merece ser estuprada. Isso é óbvio, isso é óbvio. A palavra dele não tem poder nenhum, a palavra dele não desqualifica mulher nenhuma. Nem agora, como ele é presidente, a palavra dele tem algum poder. Tem poder se ele pega a caneta presidencial e assina o documento. Porque quando ele assina um documento, ele está dizendo o seguinte, esse documento é a verdade. E a partir de hoje, essa verdade rege o país. Então, sim, a palavra dele tem poder quando essa palavra for a palavra de uma verdade que está regendo uma nação. Mas as palavras que saem da boca dele, até porque ele fala merda pra cacete, se as palavras que saem da boca dele fossem a verdade que rege o mundo, a gente tava com um problema sério aqui no Brasil. Mesma coisa você. Se todas as palavras que saem da sua boca, pensa um minuto agora, reflete. Quantas vezes você já se enfraqueceu? Quantas vezes você já contou mentiras para você? Quantas vezes você já disse para si mesmo coisas que não são verdade para você, que te deixaram no seu quarto?
Poxa, cara, você mente pra você o tempo todo. E se você quer ser fiel à verdade, a primeira coisa que eu te convido a fazer hoje é parar de mentir pra você. Você diz pra você que você não consegue, você diz pra você que você não é bom no que você faz, você diz pra você que não vai conseguir mudar de vida. Isso é mentira, cara, porque sei lá quantos anos você tem, eu tenho 27 anos. E desses 27 anos que eu vivi, várias vezes eu achei que o mundo ia acabar, várias vezes eu achei que eu não ia ser capaz, várias vezes eu achei que eu tava no fundo do poço e olha, eu tô aqui. E olha, eu sou mais forte do que isso. A vida é menos dura do que a gente acha. A vida é menos mimimi do que o choro que a gente chora pra gente mesmo. Cara, não é admitível que você continue dizendo mentiras pra você. Pare de dizer coisas que te enfraquecem. Pare de dizer mentiras sobre você. Pare de dizer mentiras sobre o mundo. Pare de dizer mentiras sobre as outras pessoas. Se apegue à verdade e viva a verdade. E entenda que a verdade do mundo existe, independente de você goste dela ou não. O mundo é fixo, a verdade está aí, a minha caneca é uma caneca, a economia é a economia, a política é a política, a religião de cada uma das pessoas, independente do que elas acreditam, vão sempre buscar uma definição de verdade. Só que quanto mais subjetiva for essa busca de verdade, menos credibilidade eu acredito nessa religião. Quanto mais você puder adaptar essa verdade ao seu querer, quanto mais for, não, aqui esse Deus é compreensível, aqui esse Deus aqui não tem normas, é só amor e tal. Quanto mais for essa mentirinha de que você possa adaptar a religiosidade a você, mais eu acho que você tem que fugir disso. Porque se é verdade, ela tem que ser fixa, permanente e eterna. E a verdade que você tem para sua vida é, se você ficar forte, se você for sincero com você, se você for sincero com a vida, se você buscar viver uma vida em verdade, a tua vida vai mudar. Bem, 20 minutos hoje, eu espero que você tenha entendido o conceito de verdade. É uma coisa muito longa, eu acho que eu vou ter que fazer várias lives comentando sobre a verdade, tentando fugir dessa coisa que a gente criou de o importante é a subjetividade de cada um. O que é subjetividade? É a maneira individual de ver o mundo, né? A maneira com que você vê o mundo através das suas próprias experiências. Não, o importante é a individualidade da subjetividade de cada um, não. O importante é ver a verdade e a gente vai falar sobre isso várias vezes no futuro. Como eu falei, não vou fazer tipo assim, uma semana falando sobre a verdade. Não, no futuro, quando a gente for falar de outra coisa, a verdade vai aparecer de novo e a gente vai falando aos poucos, a gente vai conversando aos poucos. Amanhã, no mesmo horário, 12h03, eu tô aqui para falar sobre mais uma coisa que vai sim afrontar você, que vai sim deixar você desconfortável, que vai sim deixar a sua vida dura, tá bom? Mas essas coisas são um alicerce pra gente começar a falar de relacionamentos, pra gente começar a falar de finanças, pra gente começar a falar de abrir seu próprio negócio, pra gente começar a falar de sucesso em qualquer área da sua vida. Primeiro, a gente estrutura os alicerces. Primeiro, a gente constrói essa verdade, sabe? Ontem eu falei sobre ser útil, hoje eu tô falando sobre se apegar à verdade. E amanhã a gente descobre o que a gente vai falar. Espero você amanhã. Viva com paixão.